Olá a todos, bem-vindos a mais um DevX Time. Meu nome é Rafael Benevides, eu sou o diretor de Developer Experience na Red Hat. E hoje nós vamos ver como armazenar informações dentro do Kubernetes usando volumes. Eu gostaria de aproveitar e deixar aqui mais uma vez o recado. Eu estou querendo fazer uma iniciativa de um curso, de um treinamento, de um workshop de umas 2 ou 3 horas, onde a gente juntos vamos explorar todas as funcionalidades de uma aplicação Java dentro do Kubernetes. E será uma grande oportunidade para a gente se conhecer, para eu poder conhecer vocês, para vocês poderem me conhecer, fazer perguntas, a gente trocar experiências. O que vocês acham? Se vocês gostaram dessa ideia, eu gostaria de pedir a gentileza de vocês colocarem o nome e o e-mail de vocês no link que eu vou deixar na descrição, perfeito? Eu ainda estou trabalhando na plataforma para a gente poder interagir e atingir o máximo de pessoas possíveis. E eu estou imaginando que isso deva acontecer no finalzinho de junho, início de julho. Provavelmente isso vai ser dia de semana, ok? Então vamos lá, vamos olhar sobre o Kubernetes e os seus volumes. Então, para a gente aprender sobre os volumes no Kubernetes, a gente precisa dar uma relembrada aqui na estrutura geral. Vamos dar uma olhada nessa gravura aqui dos slides. A gente precisa lembrar que o Kubernetes ele possui vários nós que executam em cima de uma máquina física ou virtual, ou tanto numa nuvem pública ou privada, e lá dentro são executados pods, certo? Só que a gente sabe que todo pod ele tem a tendência de ser efêmero, ou seja, um recurso que pode ser substituído facilmente por outro. Só que o que acontece nesses casos é que a informação lá dentro do nó do pod é perdida. Para isso, o Kubernetes possui o suporte para armazenamento persistente. E como que funciona isso? O Kubernetes ele possui duas áreas, digamos assim, de contato com os volumes persistentes. Uma é gerenciada pelo administrador do cluster. Porque vamos imaginar você, o grande público desse canal são desenvolvedores. Você como desenvolvedor, quando está fazendo uma aplicação, você simplesmente quer requisitar um volume persistente. Você só sabe que a sua aplicação ela precisa armazenar 1 GB de volume e esse volume precisa ser disponível para leitura e para escrita. Só isso que você sabe, que 1 GB é suficiente. Mas você não precisa saber onde estes dados estão armazenados. Então, o que acontece? Nós, como desenvolvedores, vamos clamar um volume, esse volume vai fazer um bind com o persistent volume, e aí esse persistent volume claim, ou PVC, vai estar pronto para ser usado dentro do seu pod. Então, no seu pod, você vai declarar o volume, como está aqui no slide, você declara um volume. Nesse caso aqui eu usei MySQL-persistent-volume, que aponta para quem? Para o PVC, ou seja, o meu persistent volume claim, que eu clamei. E aí, dentro do pod, eu faço a referência do MySQL persistent volume com o ponto de montagem. Eu tenho utilizado nesses exemplos de Kubernetes uma aplicação que foi construída com front-end em Node.js, que ela pega uma mensagem de Hello World de uma aplicação Vertex e ela faz um get e post de mensagens numa aplicação Java que vão ser armazenadas no MySQL. Ok? Essa daqui é a telinha. E quando a gente armazena os dados, o serviço de Guestbook vai buscar esses dados lá no banco de dados, uma vez que eu cliquei no botão Create. Então vamos ver essa aplicação funcionando aqui. Né? Eu tenho ela implantada e eu posso vir aqui e colocar meu nome e vamos aumentar aqui a fonte, dizer bom dia. É feita aparecendo aqui o hello e aparece aqui também a mensagem de bom dia. Ou então, boa tarde, developers.
Digamos que eu seja o admin. Então eu vou fazer o login aqui no meu cluster como admin. Esse login com usuário admin e senha admin, tá? Se eu usar o kubectl getPVs, que são os persistent volumes, eu vou ver que o meu cluster tem um monte de volumes implantados aqui. Eu tenho do volume PV001 até o PV0100. Qual o tamanho de cada um deles? O tamanho deles é 100 GB cada um. E aí, a gente tem uma outra informação também, que são os Access Mode e o Reclaim Policy. Vamos pegar um PV aqui de exemplo. O kubectl describe PV0100. Describe o PV com o nome PV0100. Então, olha só, o que ele me diz aqui? O label dele é volume PV0100, isso aqui, né, como eu falei previamente, todo objeto em Kubernetes pode ter um label. Ele está disponível para ser usado. Ele tem aqui alguns finalizers. Vamos olhar o que quer dizer esses finalizers na documentação dos persistent volumes do Kubernetes. Olhando aqui a documentação do Kubernetes, a gente pode ver que é um modo de proteção de uso. A remoção do PVC é adiada até que o PVC não esteja em uso por nenhum pod. Então, esse finalizer aqui é justamente uma proteção para evitar que, se eu apagar um PVC, o conteúdo desse persistent volume seja removido. Bom, a segunda coisa que nós vamos ver aqui é o Reclaim Policy. O que é o Reclaim Policy? Ou seja, se eu requisitar, se eu fizer um claim novamente de um volume e eu cair exatamente nesse volume aqui no PV0100, o que acontece? Eu tenho algumas opções. A primeira delas, de reclaiming, é reter. Ou seja, retém. Ele vai reter todos os dados lá. Ou seja, os dados não serão apagados. Quando eu reutilizar esse persistent volume, os dados ainda vão estar lá. A segunda opção é delete. Delete significa o seguinte: se eu deletar esse persistent volume, o armazenamento associado com esse persistent volume também vai ser apagado. Ou seja, se eu estiver usando um disco na Amazon é um EBS, ele é também apagado. Se eu estiver usando um Google Cloud Engine Persistent Disk, ou um Azure Disk, ou um volume Cinder, se eu deletar o persistent volume, ele vai lá e deleta também aquele volume que foi criado na nuvem. Isso para instalações que usam um desses cloud providers. E no caso aqui, eu estou utilizando o Recycle, que o Recycle ele manualmente vai fazer um RM-RF no volume e vai reciclar aquele volume para ser utilizado novamente. Esse é o padrão que está aqui. Tá? De modo que se eu clamar um volume, utilizar os dados e depois descartar esse volume e reclamar esse volume novamente, esse volume vai vir zerado para mim. A gente tem aqui também alguns access modes. Né? A gente pode até reconhecer aqui que o RW é de read-write, RO é de read-only. Né? Mas o que é esse O e X? Bom, isso se deve... Vamos procurar aqui. Aos tipos de acesso. O RWO, Read Write Once, quer dizer que esse volume só pode ser montado por um único nó. O Read Write RWX, Read Write Many, quer dizer que o volume pode ser montado por vários nós. Tá? E o ROX quer dizer que ele é read-only, e por ser read-only não vai correr risco de de um dano nos dados, de nenhuma corrupção de dados, então ele pode ser montado por vários nós. E aqui existe até uma tabelinha que mostra para você quais são os suportes de cada cloud provider. Então, o Azure File pode ser montado como read-write-once, read-only many, read-write-many e assim por diante. É interessante, dependendo do tipo de armazenamento que você está usando, você saber quais são os suportes.
Nesse caso, esse volume aqui tem suporte para todos eles. Se eu quiser montar read write only, read write many, read only many, é possível. Capacidade, então, é 100 GB. Não tem nenhuma afinidade com nó, ou seja, se eu tiver 100 nós no cluster, os 100 nós poderão montar. E a origem, aí aqui sim. Somente o dono, né, quem criou o cluster, sabe onde vai armazenar esses dados. E eu tenho aqui algumas opções. Então, olhando aqui os tipos de Persistent Volume, eu posso armazenar no Google Cloud Engine Persistent Disk, na AWS Elastic Block Store, na EBS, na Azure, FC Fiber Channel, Flex Volume, Flocker, NFS, iSCSI, RBD e assim por diante. Uma infinidade. Aqui a gente está vendo que o que foi utilizado aqui é um host path. O que é o host path? Olha aqui um detalhe bem interessante. Ele é apenas para testar no único nó apenas. Por quê? Quando eu começar a escrever dados nesse volume, ele vai escrever dentro do nó nesse caminho aqui, ó. E é lógico que esse caminho só existe dentro desse nó. Ou seja, se o pod for rodar em outro nó, ele não vai ver esses dados. Então, por isso que ele só funciona num único nó. E aqui ele fala que ele não vai funcionar num cluster com múltiplos nós. Como eu estou usando um cluster somente para teste, faz sentido eu usar um host path. Mas, por favor, pelo amor de Deus, jamais utilize host path se você estiver usando um cluster em produção. Armazene isso num volume NFS. Se você estiver rodando o seu cluster num cloud provider, use os volumes do cloud provider, mas nunca use o host path. Perfeito? Então vamos dar uma olhada aqui também nos arquivos. Como nós vimos, a gente tem centenas, né? Tem uma centena de persistent volume. Só que antes de eu fazer o deploy da minha aplicação, eu preciso clamar um volume. Então vamos dar uma olhada aqui como clamar um volume. Vamos dar uma olhada aqui no meu arquivo MySQL PVC, que é de Persistent Volume Claim. Eu vou clamar, eu vou requisitar um volume. Para requisitar um volume é muito fácil. Na especificação dele eu falo o seguinte: eu quero um volume que seja capaz de armazenar 1 GB e que seja capaz que eu consiga montar ele de forma read-write apenas por um nó. Então, qualquer um desses volumes aqui, cabe 1 GB? Cabe. Posso montar read-write por apenas um nó? Posso. Então, qualquer um desses nós vão ser atribuídos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou logar no meu cluster com o usuário developer e a senha developer, tá? Então, eu posso ver aqui os meus pods, mas se eu fizer um kubectl get pv, eu não consigo ver, olha só. Eu não consigo listar o persistent volume, ele é proibido, o usuário desenvolvedor não pode listar. Isso por quê? Porque eu, como desenvolvedor, eu só posso clamar um volume e não me interessa onde esse volume vai ser armazenado. Então vamos clamar esse volume usando esse arquivo aqui que clama, né, que clama 1 GB de espaço. Então vamos pegar aqui MySQL PVC e vamos usar o kubectl create-f esse arquivo. Então, Persistent Volume Claim MySQL PVC foi criado. Agora eu até consigo fazer o seguinte, kubectl get pvcs. Eu não consigo listar o PV, tá? Mas eu consigo listar o PVC, o Persistent Volume Claim. Então ele pegou o meu claim, o status dele é bound, ele fez o bind com um volume. Qual volume? O PV0097, que na verdade tem a capacidade de 100 GB. Bom, agora que eu tenho um volume para chamar de o meu MySQL PVC, eu posso fazer o deploy de quem? Do meu MySQL. Vamos olhar aqui no meu arquivo, no meu arquivo de MySQL. Dentro do meu pod, eu estou criando um volume chamado de MySQL Persistent Volume
que aponta para o PVC, Persistent Volume Claim, com esse nome aqui, MySQL PVC. Tá? Então, eu declarei um volume dentro do meu pod. Um volume com esse nome. Aí eu posso fazer uma montagem deste volume neste caminho. Assim, o que acontece? Vamos fazer o deploy aqui. kubectl create -f esse arquivo de deployment. Fizemos o deploy do MySQL. A gente pode até vir aqui e olhar dentro do pod que o banco de dados acabou de ser criado, só que acabou de ser criado vazio, não existe nenhuma tabela. Tanto que se eu vier aqui tentar acessar a minha aplicação, ele vai dar erro. Eu preciso reiniciar minha aplicação Java só para forçar ela recriar recriar as tabelas na hora da execução. Eu coloquei isso no Hibernate da aplicação Java para quando ela executar, ela vê aqui, ó, ele executa o criar tabela, já insere a sequência, cria a tabela de mensagens e agora se eu executar a aplicação, o banco de dados está vazio. E agora eu posso até fazer várias coisas aqui, como Rafael, obrigado por assistirem. E eu posso, inclusive, vir aqui OC getPods e deletar esse pod. Né? Lembrando que às vezes eu uso o OC porque é mais fácil, mas se eu fizer kubectl getPods, eu tenho o mesmo resultados. kubectl delete pod MySQL kubectl delete pod, o pod foi deletado. A gente está vendo aqui que ele vai criar um novo pod, só que quando o pod acessar, ele vai ver que já existe dados lá dentro, né, da tabela, já existem tabelas, não, já existem dados dentro daquele volume e ele não vai sobrescrever. Tanto que se eu fizer o refresh aqui na aplicação, os dados dentro do volume não foram persistidos, não foram perdidos. Então isso mostra muito bem como utilizar os volumes do Kubernetes para a gente não perder dados. Eu espero que vocês tenham gostado e mais uma vez, se quiserem participar de um workshop, de um hands-on de Kubernetes comigo, deixe o seu nome aqui no link que eu estou deixando na descrição. Ok? Meu muito obrigado para vocês e vejo vocês no próximo DevX Time. Obrigado!